A paz, meus queridos, que bom estar com você para buscarmos a Deus, para aprendermos da Sua palavra. E eu estou falando sobre superação e como é importante que nós entendamos que Deus tem vitória para as nossas vidas, né? Podemos superar qualquer adversidade, mas hoje eu quero falar sobre recupere suas perdas. Você sabia que você não precisa se contentar com perdas? Esse é um assunto muito importante, não é? Mas antes de mais nada, se inscreva no meu canal. Se você gostar dessa mensagem, dá um like, aperta o sininho para que você seja avisado de todas as postagens, tá bom? Mas vamos ao assunto tão importante do dia. Recupere suas perdas. O grande exemplo sobre recuperação é o próprio Deus nos recuperando. Deus criou o homem e a mulher e o colocou no jardim do Éden, e o Senhor os visitava diariamente e tinha comunhão íntima com o homem e com a mulher. O Senhor soprou do seu espírito sobre a sua criação, né? sobre o homem e sobre a mulher. Mas quando eles pecaram e ouviram a voz de Satanás e desobedeceram a ordem que ele tinha dado, o homem então se afasta de Deus, não é? E Deus, ele não se contenta com essa situação de afastamento, de perda, porque Deus tinha um grande propósito, né, para a humanidade. Então, ali no Gênesis, a gente já percebe um projeto, uma estratégia de recuperação. A palavra de Deus diz lá em Romanos 5, 8 a 11, descrevendo esse processo assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, essa foi a estratégia de reconciliação, de recuperação, não é? Deus disse já lá no Gênesis que o descendente da mulher, não é, iria pisar a cabeça do descendente de Satanás. Jesus, o descendente de mulher, pisou a cabeça de Satanás. E Satanás mordeu o pé, não é? O calcanhar de Jesus através da morte. Mas o que nós precisamos entender aqui é que a estratégia de recuperação, de reconciliação, foi que Deus enviou a Jesus Cristo, aquele que não pecou, que não merecia a condenação da morte, morreu em nosso lugar para que nós, através da fé nele, né, nos colocamos na posição dele, ou seja, ele no nosso lugar paga o preço que nós deveríamos pagar pela nossa desobediência, que é a morte. Então esse foi o projeto, como diz assim, porque nós, quando inimigos, não é, longe de Deus, pecando contra o Senhor, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Jesus Cristo, muito mais estando reconciliados. E hoje, pela fé em Cristo, nós já estamos reconciliados. Nós seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Ele não se contentou em perder a comunhão com o homem, não é? Com a sua criação, né? com aquele objeto de amor, porque Deus, quando criou, ele amou o homem e a mulher, ele deu o melhor, né? E ele queria ter aquela comunhão íntima, e quando isso foi rompido, ele projetou, né? Ele arquitetou um plano de recuperação. E assim como Deus nos recupera em Cristo Jesus temos recuperação, não é?
Eu quero dar alguns exemplos, aliás, dois. Primeiro, Davi. Davi, ele recuperou uma época que ele perdeu toda a sua família. Quando Davi estava fugindo de Saul, que era o rei de Israel, né? Saul era o rei e perseguia Davi porque ele achava que Davi queria usurpar, queria tirar o seu trono. E Davi teve que, algum momento da sua vida, morar entre os filisteus. Na verdade, ele ficou lá 1 ano e pouco entre os filisteus. E quando ele estava entre os filisteus, teve um momento que o povo de Israel foi guerrear com os filisteus. E aí o rei não quis que Davi participasse da guerra. Na verdade, o rei queria, mas os seus conselheiros não quiseram, né? Os líderes do seu exército, porque ficaram com medo de que Davi se voltasse contra eles a favor do povo de Israel. Aí Davi teve que voltar para sua cidade. Quando ele volta para a cidade onde ele estava morando, Ziklag, toda a sua família, todo o povo daquela cidade, que era todo o povo de Davi, né, a sua família e todo o seu exército e as famílias dos seus guerreiros tinham sido levados pelos amalequitas. Os amalequitas foram lá, destruíram, queimaram as casas e levaram todos vivos. E levaram também todo o gado que eles tinham. Nesse momento, sabe o que aconteceu? Davi e o povo chorou tanto. E lá em 1 Samuel 34:6 descreve: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou do Senhor seu Deus e foi para cima, e foi recuperar tudo aquilo que ele havia perdido. Então, o que a gente percebe aqui? Davi, quando ele perdeu tudo aquilo que ele tinha, as suas mulheres, os seus filhos, a família dos seus guerreiros, eles choraram tanto até não aguentar mais. Meu querido, quando a gente passa por perda, não tem como não sentir uma perda. Não é fácil perder coisas, não é fácil perder pessoas. A gente se angustia, a tristeza no nosso coração. Você sabe que a única vez que relata que Jesus chorou foi quando ele esteve presente na morte de Lázaro? Jesus chorou porque ele percebeu ali a miséria humana, o que era a separação de alguém que se ama. Então a gente chora mesmo. E não está errado chorar. Quando você passar por uma perda, você pode extravasar chorando diante de Deus. E sabe, eu gosto muito de orar e chorar. Vou confessar aqui meu segredo. Quando eu estou sentindo alguma coisa ruim, alguma tristeza, eu gosto de buscar Deus em oração e eu choro mesmo. E um dia eu descobri na palavra de Deus que Deus recolhe as nossas lágrimas, que Deus conta as nossas lágrimas, lágrimas não são derramadas em vão quando nós estamos realmente sentindo a perda, a tristeza, alguma coisa, uma angústia que é validada por alguma situação triste na nossa vida. Então, aqui eles choraram, e o povo quis apedrejar Davi, porque quando as pessoas vão mal, eles culpam o líder, né? Isso é bem normal, a gente que é líder na igreja sabe como as coisas acontecem. E aí Davi não tinha outra saída a não ser buscar ao Senhor, e ele se reanimou no Senhor. Meu querido, quando você passar por perda, você vai chorar, mas tem um momento que você tem que parar de chorar e buscar o Senhor. Tem que se reanimar no Senhor. Davi se reanimou no Senhor, chamou o sacerdote Abiatar, mandou trazer como é que se diz? A estola sacerdotal para consultar o Senhor. E o Senhor falou com ele: pode ir que eu vou te dar de volta tudo que você perdeu. E ele vai e vence os amalequitas e recupera todas as coisas, sem perder ninguém. E aqui a gente aprende o seguinte, meu querido:
Deus pode devolver aquilo que você perdeu. Se reanime no Senhor, vá em frente. Consulte ao Senhor. Se Deus disser para você, vai, porque essa perda, né? Você não pode aceitar, porque essa perda não veio de mim, essa perda veio do diabo que roubou você, porque isso aqui era claro, não veio de Deus, né? E Deus falou, não, você vai que eu sou com você, você vai recuperar tudo. E Deus muitas vezes fala conosco nas nossas perdas. Vai em frente, lute por aquilo que você perdeu, que você vai trazer de volta. E talvez você que esteja me ouvindo, essa palavra seja para você. Consulte ao Senhor. Se Deus falar para você lutar por aquilo que você perdeu, vá em frente, que Deus será contigo e te dará vitória. Amém? Em terceiro lugar, eu quero falar sobre Jó. Vocês lembram de Jó? Jó foi provado por Deus, não é? Deus permitiu que Satanás provasse a Jó. E Jó passou por uma grande prova com o Senhor, né? Mas Satanás usando uma instrumentalidade de roubo, tirando os seus filhos, tirando tudo aquilo que ele tinha. Deus falou para Satanás, você não pode tocar na vida de Jó, né? Mas pode tirar tudo aquilo que ele tem. Deus permitiu aquelas perdas e Jó passou por aquelas perdas. Mas quando Jó entendeu o propósito daquele momento, daquelas perdas, que aquelas perdas não passavam de uma prova de Deus, Deus recuperou tudo que Jó tinha e ainda em dobro. Então, em primeiro lugar, meu querido, quando você está passando por perdas, às vezes Deus está provando o seu coração, Ele está permitindo aquelas perdas. Mas você precisa aprender, você precisa passar pela lição. Jó, ele aprendeu algumas coisas. Primeiro, ele aprendeu que Deus pode todas as coisas. Lá no versículo 42, 1 e 2 diz assim, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos do Senhor para a sua vida serão frustrados. Se Ele permitiu uma perda para te ensinar algo, Ele vai cumprir aquilo que Ele tem determinado para a sua vida. E foi o que aconteceu. Deus visitou a Jó e Jó entendeu, ele aprendeu a lição, ele passou na prova. Em segundo lugar, ele conheceu a Deus. Ele disse assim, Jó 42:5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Muitas vezes a gente conhece a Deus, né? Pela letra, pela palavra, mas sem experimentar o poder, o amor de Deus pelas nossas vidas. E foi o que aconteceu para Jó. Jó, ele ouvia falar de Deus, mas agora ele vivenciou a Deus. E nós também vivenciamos a Deus. E temos a revelação sobre Deus quando passamos pela prova. Então, se Deus está permitindo que você passe por alguma perda, pode ser esse o propósito. Provar você, para que você seja aprovado. Em terceiro lugar, Jó viveu tudo de volta. Deus trouxe tudo de volta que ele havia perdido. Ele perdeu os filhos, teve os filhos de volta. Deus deu outros filhos para Jó. Perdeu bens, Deus deu tudo em dobro para Jó. Todas as coisas, tudo que ele tinha, toda a sua fortuna, ele era afortunado, né? Ele era um homem próspero. Deus deu em dobro para ele, porque ele foi capaz de passar por aquele momento e ser aprovado. Em Jó 42:10 diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Jó passou pela prova, ouviu as barbaridades, né, que muitas vezes os seus amigos falaram para ele, não entendendo a situação que ele estava vivendo. Mas quando ele entendeu o que Deus tinha para a vida dele, ele abençoou os seus amigos e Deus o abençoou. Então, meu querido, isso acontece nas nossas vidas. Perdas acontecem, mas Deus tem recuperação para você. Deus quer que você recupere as suas perdas, assim como Deus teve uma estratégia de recuperação para as nossas vidas através de Cristo Jesus. Deus permitiu que Davi passasse por aquela perda, mas ele deu uma estratégia, falou para Davi, vai que eu vou te dar tudo de volta. Segundo uma orientação, Davi foi e trouxe
tudo aquilo que ele havia perdido. Jó foi provado pelo Senhor e passou por muitas perdas, mas quando ele vivenciou tudo aquilo que Deus tinha para ele, que todos os planos e propósitos do Senhor se cumpriram na sua vida, Deus devolveu tudo para ele e não houve mais perdas, mas muito pelo contrário, Deus restituiu tudo em dobro. Então esta é a palavra que eu deixo para você hoje. Busque ao Senhor, não se conforme com perdas. Deus pode dar uma orientação para a sua vida muito clara sobre o que fazer para recuperar as suas perdas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.